Foi praticamente uma construção baseada em status de segunda classe, terceira classe que tínhamos na sociedade como classe trabalhadora, a classe de trabalho livre, basicamente. Você aborda isso bastante extensivamente neste livro. Sim, nós sempre, operamos com base em uma estrutura composta por 3 camadas. Tínhamos a classe de elite, ou a classe aristocrática, depois tínhamos a classe de gestão, que era composta por brancos pobres, e tínhamos a classe trabalhadora, que eram os negros. Veja, os negros eram a classe trabalhadora, ao contrário do mito popular, até por volta da década de 1960. Negros eram o trabalho. Agora, após o movimento dos direitos civis e os negros se tornarem obsoletos, agora os brancos pobres e alguns dos outros brancos estão afirmando que são a classe trabalhadora. Mas eles não foram. Eles deveriam ser a classe de gestão lá em cima. Então, os negros eram a classe trabalhadora, Eles estão né? em uma sociedade. É interessante que você mencione isso, mas não seria justo olhar através do túnel da história e ver que, certamente, brancos pobres trabalharam duro neste país e tiveram que passar por alguns dos mesmos tipos de tirania que os negros experimentaram na América. Em vez de uma questão de classe. Então, por que você não tinha brancos pobres lá fora colhendo algodão junto com os negros? Por que eles não foram escravizados? Por que você não tinha índios pobres? Por que você não tinha asiáticos pobres? Por que você não tinha hispânicos pobres lá no campo com os negros? Foi uma questão racial, não uma questão de classe. Quando você examina o que está errado, e certamente o livro cobre muito do que está errado com a América Negra, é justo dizer que, neste momento da nossa história, economicamente falando, os negros podem, como nos foi dito, nos erguer por nossos próprios esforços.